Fala pessoal, começando aqui mais um CP Futebol Clube, ao lado do meu colega João Paulo Fontoura, para falar aí dos desdobramentos aí após a demissão do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, o Grêmio que busca um treinador, mas não só um treinador, né, João Paulo Fontoura? Lucas, busca, na verdade, primeiro, creio eu, que seja o caminho correto das coisas, alguém para assumir a pasta mais importante do clube, que é a pasta do futebol, embora o Luiz Wagner permaneça lá como diretor executivo. Aqui na dupla Grenal é tradição o homem forte do futebol ser um cargo político, né? E o cargo está vago desde a segunda-feira, quando saiu o Antônio Brum. Pelas informações que vocês têm, né? Os repórteres, seria o Fabiano Feldens, advogado. Luciano Feldens, um dos vice-presidentes do Conselho de Administração. Por que eu digo que seria pela ordem natural das coisas? Porque eu imagino que a escolha do nome do treinador seja de quem vai assumir o futebol. A não ser, eu de fato não acredito muito, que seja já uma coisa pensada pelo próprio Conselho de Administração ou na figura do presidente Guerra, que esse nome já esteja em vista e aí pode ser anunciado antes do futebol. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu também acho que é nessa linha aí que primeiro vão anunciar o vice de futebol. O Luciano Feldens até estava nessa coletiva aí que o Antônio Brum acabou comunicando aí a sua saída. Então, muito provavelmente, primeiro o Grêmio vai anunciar esse vice de futebol. E aí tem mais um elemento nessa história que a gente pode falar assim, né? Que é a busca do Grêmio por um coordenador técnico e que também pode influenciar na contratação de um treinador posteriormente. Pois é, Lucas, eu ouvi esse assunto hoje aí nas rádios e nas redes sociais também, né? Mas eu também reforço, não me parece uma convicção da gestão, porque esse cargo nunca não teve, né? A lembrança que eu tenho, o último foi com Marcelo Oliveira, 2021, também muito mais na época para aproveitá-lo no vestiário. Ele tinha encerrado a carreira recentemente, naquela época, né? Porque se fosse uma convicção da diretoria, esse cargo já existiria nesse ano que está terminando, 24 e 23, mas também aqui, eu pensando enquanto estou falando, é mais difícil ter um coordenador técnico sendo o Renato. Eu ia falar isso. Desculpa, então, se antecipei e acho que aí faria sentido, mas eu também desconfio que seja um pouco de olhar para a grama do vizinho, né? O Inter teve esses profissionais nos últimos tempos, não disseram o que vieram, a não ser o atual, o D'Alessandro, que por enquanto está numa fase boa, mas o Inter não disputou nada com ele nesse período. Sim. Né? Disputou o Campeonato Brasileiro, que o Inter tinha ambições menores, né? Mas daqui a pouco, pela questão de ter perdido o Renato, trazer alguém com estofo, né? E aí aqui a gente traz a informação que eu consegui apurar ao longo da manhã, que o Grêmio tem a negociação em andamento com o Filipão, que já era um nome que já se falava há alguns meses, né? Que nunca se confirmou, mas agora principalmente a parte do Filipão, confirma já essas conversas em andamento com o Grêmio. Talvez por isso, daqui a pouco perde o Renato, que tem o tamanho que tem no Grêmio, tenta trazer alguém que tenha um tamanho, se não igual, mas um tamanho parecido, que seria o Luiz Felipe Scolari, para dar um estofo para o novo treinador que vai vir também. Pois se for mesmo o Luiz Felipe, aí eu já imagino um cenário que o treinador seja da confiança do Luiz Felipe. Por que eu digo isso? Porque qualquer outro técnico que tenha sobre si o Filipão, eu imagino que vai viver com a sombra de perder a função. Porque é natural que o substituto esteja na casa. Mas o Filipão já disse mais uma vez que não quer ser técnico. A gente está em 2024, o Filipão começou esse ano como técnico do Atlético Mineiro. Bom, o pessoal não lembra. E ele assumiu essa função, essa condição de técnico, deixando a função de coordenador técnico do Atlético Paranaense, onde ele disse pela primeira vez que não seria mais técnico. Ou seja, eu não botaria todas as fichas nesse cenário. Pois isso é verdade, bem lembrado. Quando ele estava no Atlético do Paraná, eu lembro muito bem, ele era... E era o Paulo Turra o técnico. Era o Paulo Turra, que era indicado por ele, pelo Filipão.
Então, aí eu concordo, se vir a se confirmar essa possibilidade do Filipão, que não tem nada acertado, deixar muito claro, tem conversas, mas não dá pra gente afirmar que vai vir o Filipão, né? Mas acabando vindo a acontecer, muito provavelmente seria um treinador da confiança do Filipão, e aí automaticamente essa sombra do Filipão com certeza teria. Não sei se tu lembra, Lucas, mas deve ter um mês e pouco, o Filipão teve nesse prédio aqui, no andar de cima aqui, no edifício Hudson, na Caldas Júnior, no centro de Porto Alegre, dando uma entrevista para a Rádio Guaíba, né? Mais de uma entrevista, na verdade. Veio gravar um programa e participou ao vivo do Ganhando o Jogo com o pessoal da rádio, e ele foi perguntado sobre isso, num cenário diferente do atual, que o Grêmio na época estava treinado pelo Renato. Ele não descartou. Aliás, ele não falou só do Grêmio, falou sobre o Palmeiras, que são os dois clubes que a expressão foi mais ou menos no sentido de que ele entra e conhece todas as portas, todas as pessoas, então são clubes do coração dele. Ou seja, o Filipão não fechou as portas, ao contrário, né? Se fosse em outros tempos, seria como largar o papelzinho com o telefone para alguém. Se eu não me engano, agora no evento da ESPN lá, ele foi questionado sobre isso e ele não quis entrar muito. Só falou que tem questões particulares, vai visitar a família em Portugal. Mas isso não inibe dele daqui a pouco em janeiro. Mas para qualquer clube que tem o ok do Filipão, é o tamanho do profissional que se espera. Sim. Ele não pode ser agora, então tá, eu te espero daqui a um tempo. Exatamente. Mas não abre mão, é diferente. Ainda mais nesse cargo, né? Pode ter uma comissão técnica aprovada pelo Filipão e ele vir depois. Exatamente. Então é um nome aí que está sendo trabalhado e a gente vai seguir em cima aí do lance para tentar apurar cada vez mais se de fato vai avançar a ponto de fechar ou não. E aí, falando sobre o treinador, né, JP, a gente pode falar aqui de pelo menos 2 nomes que dá pra gente descartar neste momento. O primeiro deles é do Tite, né, que o Grêmio procurou, era o nome da preferência até do presidente Alberto Guerra, fez contatos, mas o Tite falou que não pretende trabalhar no Brasil no primeiro semestre de 2025, então é um nome que já dá pra gente riscar dessa lista. O Tite, que estava desempregado desde que foi demitido do Flamengo, se eu não me engano foi em outubro, né? Lembrando que o Tite foi o mesmo que antes de assumir o Flamengo tinha dito numa entrevista que o chamássemos de mentiroso caso ele treinasse no Brasil depois da Copa do Mundo. Exatamente. Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha aí, porque a hora que ele falou no Flamengo ele não cumpriu com a própria palavra, né? E acabou fechando com o Flamengo, porque essa questão do Tite é muito mais um desejo dele de trabalhar na Europa, mas ao mesmo tempo não se tem nada concreto, né? Então aí teria o interesse dele é antigo, era depois da Copa ter ido direto, né? Não pintou o Flamengo, ele pegou, e se pintar alguma coisa lá fora, eu entendo perfeitamente, acho que não está se contradizendo nesse aspecto. Sim, e o outro nome que acabou, que até eu vou trazer a fonte aqui, foi um colega da Argentina, o César Luiz Merlo, que é o Crespo, né? Que era um nome também que tinha uma boa aceitação dentro do Grêmio, mas o Crespo é a mesma coisa do Tite, ele pretende seguir no exterior, não gostaria de voltar para a América do Sul, né? Essa é a ideia dele. Sabe, Lucas, quando tu estavas de férias, tu que é o setorista do Grêmio aqui no Correio do Povo, tu estavas de férias, foi a primeira vez quando saiu também pela Argentina, se eu não estou enganado, o nome do Crespo, né? E eu liguei para o Rui Costa, diretor executivo de São Paulo, que trabalhou com ele, levou o Crespo para o São Paulo. Conversei bastante tempo com o Rui e as coisas estão acontecendo agora, em cima dessa informação que tu traz lá da Argentina, vão ao encontro do que o Rui tinha me dito, né? O Crespo é um cara daqueles, tipo, não vou fazer nenhuma comparação aqui, mas existem centenas de exemplos, é um cidadão do mundo. É aquele cara que tem residência em mais de um país, ele tem filhas com quem ele quer estar mais perto, né? É um cara que tem ambição europeia, né? Fez a boa parte da carreira como grande jogador em grandes clubes e então ele tem lastro para estar lá fora. O Rui não chegou a abrir assim nem elogios eloquentes, muito menos críticas ferozes ao trabalho do Crespo, perdão. Elogiou, disse que é um baita de um cidadão, um cara de ótimo trato intramuros, né, no vestiário, que isso é importantíssimo. Foi campeão no São Paulo, campeão regional, quebrando um tabu de não lembro quanto tempo que São Paulo não ganhava. Se eu não me engano, que não ganhava de 2005, ganhou em 2021. Mas sinceramente, eu não acredito que o Grêmio vá buscar o Crespo. Eu tenho pouca ficha para apostar, assim, eu apostaria que o Grêmio buscaria um cara que conheça a aldeia. Aí já é
com perdão da petulância, assim, um pouquinho de informação. Essa diretoria não é de agora, ela tem a obsessão por deixar o nome na história sendo octacampeã gaúcha. Gaúcho, perdão. Até por isso, em determinado momento, te falou se demitiria o Renato. Não demitiria, mas manteria ou não o Renato, até pensando no octacampeonato gaúcho, né? O que... Aí já estou interpretando, daí, né? Já estou opinando, na verdade. Aí eu já acho até um contraditório, porque se a obsessão é ganhar o Campeonato Gaúcho, desses 7 que o Grêmio tem, 5 foram com o Renato. Então, pelo retrospecto, tinha que manter o Renato. Exato. Né? Mas, enfim, vamos ver. Acho que o Grêmio pode não falar, né? Tá, os dirigentes estão... Aliás, hoje os dirigentes só tem o Guerra e o Luiz Wagner nesse aspecto, né? Em tese. O Grêmio deve estar com muita pressa. A gente nem vai falar aqui agora, mas além do técnico, tem que compor todo o vestiário. O Grêmio... A comissão permanente foi diluída, por exemplo. Exatamente. Né? O Grêmio está sem preparador de goleiro, preparador físico, sem auxiliar de preparador físico, sem auxiliar de preparador de goleiros. Estou falando muito rápido. E sem técnico, sem vice-futebol. É uma reformulação. Total, né? Isso que a gente não está falando de elenco. Exatamente. Só de aposentado tem 2. É verdade. O Jeromel e o Fábio, né? Exato. E até sobre a questão do preparador físico, preparador de goleiros, o Grêmio ele tem 2 nomes cotados, né? Que é o Rogério Dias, que trabalhou com... Rogerinho. O Rogerinho foi campeão aí com o Grêmio em 2016, 2017, tirando o Campeonato Gaúcho, né? Que ele ganhou bastante. E também o Daniel Pavan. O Daniel Pavan, eu consegui falar com ele ontem ainda, e ele disse que pelo menos até ontem não tinha chegado nada, né? Ele falou que até pela imprensa que ele ficou sabendo. Mas é um nome também que vem sendo cotado, ele que trabalhou no Inter por um bom tempo, né? Principalmente te destacou ali com a época do Odair, final dos anos 2019, 2018 ali, ele também é outro nome cotado aí para ser contratado aí nessa comissão permanente que o Grêmio acabou demitindo aí 4 profissionais. Sobre jogadores, só para finalizar, o Grêmio já está no mercado, obviamente, mesmo que não tenha um treinador ainda, tenha trocado o vice de futebol. Até o Brum falou isso na coletiva, mesmo que ele saindo, ele já tinha algum movimento no mercado e ele ia passar isso aí para o Vivian, para o Guerra, enfim, para todo mundo ficar por dentro dessa situação, que é o lateral esquerdo Marlon, que é um jogador que não é nenhuma novidade, né? Esse interesse do Grêmio, ano passado o Grêmio teve interesse no Marlon, mas o Cruzeiro, àquela altura, ele tinha feito um belíssimo Campeonato Brasileiro 2023, foi um dos destaques da posição, e o Cruzeiro, à época, pediu um valor muito alto, se eu não me engano, era cerca de 4 a 5 milhões de euros, o que o Grêmio não tinha condições de bancar naquele momento, e por isso manteve o Reinaldo, que não deve seguir para 2025. Então, o Grêmio tem essas conversas em andamento, e pensa nos próximos dias avançar nessa negociação e aí tentar entrar num acordo com o Cruzeiro, onde o Marlon tem contrato até 2026. Vamos aguardar, eu acho que pouco provável que se faça algum anúncio de jogador antes das caixas mais altas, digamos assim. Não, primeiramente vai ter que definir essas outras questões aí para daí sim ter algo mais concreto de jogador, mas aí a gente vai trazendo... volta em outro episódio. Exato, a gente vai trazendo informação, quem sabe já no próximo episódio com um treinador ou um encaminhamento de um treinador com vice de futebol já também, se não anunciado, mas já praticamente, né, a gente já sabendo o nome desse novo... dessa nova pessoa para esse cargo no Grêmio. Tá bom, gente? Voltamos aí no próximo episódio do CP Futebol Clube. Um grande abraço.